Seria um resultado maravilhoso se não fossem os tropeços anteriores, mas dentro das possibilidades e dentro das expectativas, o Grêmio segurou o líder e até surpreendeu. Melhorou defensivamente, faltou um pouquinho mais as questões ofensivas, mas isso já era esperado pelas próprias mudanças e o Kahneman voltou a ser aquele monstro. Fez uma atuação digna do velho Kahneman. A gente vai falar sobre o jogo 0-0 do Grêmio contra o Botafogo logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, não esquece de curtir esse vídeo, deixar os teus comentários e se não for inscrito, te inscreve no canal e ativa o sininho, ativa as notificações para saber de tudo o que acontece por aqui. Eu não tinha nenhuma expectativa. Eu não esperava uma vitória do Grêmio e olha, pelo que o Grêmio vinha jogando, a expectativa era de uma roda do Botafogo. E não foi o que aconteceu. O Grêmio surpreendeu. O Grêmio conseguiu segurar o líder Botafogo, sofreu, é verdade, mas bem menos do que a gente esperava. O Botafogo que teve algumas alterações, alguns jogadores que foram preservados, mas ao longo do jogo o Arthur Jorge foi colocando os principais jogadores, os titulares que tinham ficado no banco, o próprio Alex Telles, ex-Grêmio, o Igor Jesus, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, o Grêmio enfrentou um líder, e um líder que tinha um grupo muito forte, né? Tanto que o time que foi a campo era forte e à medida que ele foi mexendo, foi fortalecendo ainda mais a equipe. E o Grêmio soube marcar, teve muitas alterações, até o time que era esperado, se falava em três zagueiros, poderia colocar o Edenilson e deixar o Monsalvo e o Cristaldo, mas não, o Renato, claro que não à beira do gramado, porque ele está suspenso, né? À beira do gramado ficou o Marcelo Salles, mas fez alterações mais drásticas. Ele tirou o Dodi e colocou o PP. No começo me preocupei demais, porque o PP não melhora a marcação. O PP é pior na marcação do que o Dodi. Porém, o PP se doou demais. Ele se manteve lá atrás. Ele apesar de ter uma característica de chegar mais à frente, a gente não viu tanto o PP se lançar. Ele deixou isso para o Vidiaçante e guardou mais posição. E até que não foi mal não, hein? O PP foi uma grata surpresa. Não esperava nada. Além dele, colocou o Aravena como um ponteiro esquerdo, um extremo esquerdo, mas com uma missão. A missão do Aravena não era tanto criar, era tentar destruir, era ajudar o Reinaldo, era ser um dublê de lateral. É claro que eu acho que o Aravena pode muito mais que isso, ele não foi contratado para isso. Mas, dentro dessa missão que ele teve, ele cumpriu. Ele não foi perfeito, ele não tem o cacoete da marcação, ele não é um bom marcador. Talvez ele seja tão mau marcador contra o Soteldo, que ficou em Porto Alegre por desgaste físico, só que o Soteldo não cumpre essa função. E ele cumpriu, ele voltou, ajudou e marcou do jeito que ele conseguiu. E além deles, o Edenilson. O Edenilson entrou fazendo a função similar ao lado direito e foi um dos melhores jogadores do Grêmio, hein? Foi um dos melhores do Grêmio. Atrás, quem sabe, do Kahneman, que foi um monstro, um gigante. Foi aquele velho Kahneman, voltou a ser aquele velho Kahneman nessa partida contra o Botafogo. A gente sabe que o Kahneman gosta de jogo grande. Ele foi muito bem e no final quase marcou um gol. Mas vamos falar sobre a partida, né? O Grêmio no primeiro tempo criou um pouquinho mais do que no segundo, né? Até surpreendentemente, porque mesmo fazendo duas linhas de quatro, o Grêmio estava jogando no 4-4-2 defensivamente. Eram duas linhas, mas o Cristaldo e o Braithwaite como atacantes, né? Mas voltando também para ajudar. Tinha momentos que todo o time do Grêmio estava atrás da linha defensiva, marcando, né? Então era um bloco bem baixo, chamando o Botafogo e tentando sair num contra-ataque, e teve até algumas chances. O Edenilson, né, recebeu na área, meio sem ângulo, bateu. Depois também o próprio Edenilson numa cabeçada teve uma grande chance. Mais tarde, ainda no primeiro tempo, o Braithwaite saiu na cara do goleiro John. Ele bateu cruzado, né, mas ela saiu demais, passou para fora, mas foram boas chances que o Grêmio teve na primeira etapa. Na segunda etapa, a coisa mudou um pouco, né? E aí o Grêmio meio que se limitou a marcar, mas manteve a sua proposta, né?
Tanto que o Aravena, ele teve uma batida ali de pé direito, que ele puxa para o meio e bate com a perna direita, e ali ele sente cãibra, muito desgastado. Mas também é um jogador que não vem jogando. É um cara que vem entrando pouquíssimos minutos, entrando sempre no final de jogos, e aí ele não aguentou, fazendo aquela função que a gente já comentou. Então foi substituído, entrou o Nathan Fernandes, mas com a mesma missão. Era ajudar o Reinaldo. Teve um gol do Botafogo bem anulado, do Bastos, que era um jogador que poderia ter sido expulso logo no primeiro tempo. Porque ele entra com os dois pés no João Pedro, uma falta mais ríspida, e dava para entender ali como um último homem. O árbitro não entendeu assim, deu só amarelo. Mas imagina se o cara não expulsa e vai lá o Bastos e faz o gol da vitória. Mas isso não aconteceu, né? O gol estava impedido, o gol do Botafogo. O Monsalve entrou no lugar do Cristaldo e a partir de agora vai ser assim, é um ou outro, infelizmente. Teve uma batida que ela desvia ainda na zaga e sai, e foi expulso. Mal expulso, inclusive. Monsalve numa jogada com o lateral direito do Botafogo. O árbitro entendeu que ele agrediu, mas foi nada, foi nada. A arbitragem, inclusive, horrorosa. A arbitragem para os dois lados, para todo mundo. Terrível a arbitragem desse jogo de Grêmio e Botafogo. Bom, no finalzinho, Grêmio com 1 a menos, o Kahneman, que defensivamente foi irretocável, perfeito. Gustavo Martins também foi muito bem, tá? Mas o Kahneman, um monstro. O Kahneman dá uma arrancada, sai a dribles, como eu não lembro de ter visto o Kahneman fazer, e bate para fora, né, à direita do gol defendido pelo John, mas se ele faz ia ser um golaço, mas um golaço. O Grêmio com esse empate, né, subiu na tabela, mas tem os jogos de domingo, esse jogo foi no sábado, jogos de domingo que podem mudar essa situação. Somou um ponto, foi a 32, dorme no sábado na 11ª posição. E agora, na próxima sexta-feira, por conta das eleições, o jogo do Grêmio vai ser na sexta, na Arena, o Grêmio joga contra o Fortaleza, precisando da vitória, porque senão esse empate não valeu de nada. Né? E vai ter problemas, porque o Marquezinho tomou o terceiro amarelo, o Vidia Sante tomou o terceiro amarelo e o Monsalve expulso também será um desfalque para o Grêmio. E você, o que você achou desse empate tricolor contra o Botafogo? Deixa a sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de te inscrever no canal e ativar o sininho para saber de tudo o que acontece por aqui. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais!